Cristiane Fentezaifer, saudações. Saudações, Ricardo. Ninguém sabe, a gente já tava batendo papo aqui, né? Antes rolou aqui o proibidão dos analistas, né? Agora a gente vai começar pro publicável. Pô, mas sinceramente, proibidão dos analistas pode ser um bom nome pra isso aqui, porque a nossa discussão aqui, antes da gente entrar com você que tá nos ouvindo agora, que a gente sequer parou pra pensar em qual seria o nome adequado pra esse petit comitê que a gente tá fazendo aqui. Mas proibidão dos analistas, olha, talvez fosse realmente divertido, porque eu acho que em um mundo que tá cada vez mais chato, em que tudo que se faz relacionado a conteúdo de mercado, 99% do tempo é pouco mais do que uma puxação de saco sem fim e acaba sobrando muito pouco espaço para conteúdo, eu acho que realmente o nível de sinceridade que a gente se propõe é digno de proibidão, né, Cris? Boa, Ricardo, até pra quem tá nos ouvindo, isso é interessante. Quando a gente começou a falar, né, sobre a ideia de fazer o podcast, uma das coisas que a gente pensou é o porquê faria sentido fazer um podcast, né? Porque se tem uma coisa que eu não gosto... Tem tantos, não é mesmo? Tem tantos, né? Exatamente. Minha geladeira tem o podcast de mercado. Opa, tropecei num podcast de mercado aqui. Tem mais podcast do que Uber. Paleta Mexicana e a Barry lá e podcasts de mercado. Mas, exatamente, tipo, pra não fazer mais do mesmo, né? E a gente chegou à conclusão que apesar de ter muito podcast de mercado, todos eles são meio condensados, assim, meio, talvez, certinhos, bem comportados, ou talvez a gente fale mesmo comerciais, né? A palavra... Eu acho que tem algumas razões de ser, se a gente pensar. Vamos tentar compor aqui. O primeiro ponto é, na maior parte dos casos, existe algum nível de associação com alguma empresa que tem as suas normas corporativas, que tem os seus sócios que podem ficar chateados se você falar assim assado, as suas normas de conduta e tudo mais. Não, obviamente, que a gente vai chegar aqui fazendo uma baixaria, mas ao mesmo tempo eu acho que o grau de liberdade que a gente tem por conta das nossas respectivas circunstâncias de vida, eu acho que é uma coisa que não é comum. Mas um outro ponto que me chama a atenção é que, assim, na maior parte dos casos, os podcasts que existem hoje, e sinceramente, assim, eu gosto muito de vários deles, tá? Independentemente disso. Tipo, eles são negócios, entende? Eles estão ali como papel de negócio, entrega esse conteúdo para as pessoas, mas com uma perspectiva de que, assim, aquilo ali é uma ferramenta por meio da qual tu dá publicidade a determinadas pessoas, a ideias, e aí tu cria produtos que são correlatos daquilo ali, etc e tal. Ou seja, no final do dia, o cara tá ali te entregando conteúdo, mas ele quer te vender alguma coisa. Sem problema nenhum querer te vender alguma coisa, só que isso leva o conteúdo para algum lado. Exatamente. Isso acaba impactando também, digamos assim, no estado de espírito dos convidados. Tipo, a maior parte dos convidados dos podcasts, e muitos são pessoas super interessantes e tudo mais, mas eles vão lá porque, na maior parte dos casos, eles querem vender alguma coisa, eles querem fazer propaganda do fundo deles, o tipo, não é aquela coisa, vamos sentar aqui e bater papo porque a gente acha intelectualmente estimulante, né? Não é assim que funciona. Aquilo é visto como realmente uma oportunidade de dar visibilidade do meu fundo, de falar a respeito do meu produto, de dizer que eu sou o cara mais pausudo da Faria Lima inteira, né? Essas coisas que às vezes é muito cansativo, tu não acha? Talvez fosse, a gente pudesse colocar quase como uma diferença assim entre uma conversa e uma entrevista. A entrevista é aquela coisa que tu vai fazer a pergunta que já foi bem pensada, por exemplo, assim, sinceramente não tenho uma pauta pronta aqui, assim, quais são, não sei o quê. Claro que eu pensei em algumas coisas... Jogo ensaiado, né? Sobre aquele jogo ensaiado, assim. Muito boa pergunta, Cristiane. Exatamente. Muito obrigado pela pergunta. Nada contra, mas no ambiente corporativo até eu mesma já fui. Tu não vai entrevistar uma empresa, um fundo. Pô, tu já faz aquelas 10 perguntas. Não tem... Tirou a espontaneidade. Não, calma. Eu lembrei de uma muito boa agora. Tipo assim, só contexto pra quem porventura, assim, você que tá nos ouvindo, não sei se você chegou aqui pelo meu lado, se chegou pelo lado da Cris ou vice-versa. Vamos só fazer 2 micro-apresentações para esses caras entenderem com quem eles estão falando. Boa. Fala aí, faz a tua short bio
bio aí. 5 segundos. Bom, eu sou a Cris, né? Canal Cris Invest. E eu sou analista, sou conterrânea do Ricardo, lá aqui do Rio Grande do Sul. Então, não precisa. O sotaque nem entrega, né? Não, o sotaque. Eu desisti de mudar, acho que orgulho gaúcho. Falou mais alto. Não só desistiu de mudar, como voltou pra terrinha, né? Eu voltei pra terrinha e agora eu tô tentando fazer um sotaque mais do interior do Rio Grande do Sul. Então eu tô botando uns D, assim, sabe? Bem marcado, assim, que é pra ficar uma coisa mais diferenciada. E aí eu sou analista de investimentos faz, mais aí, sei lá, 17 anos. Comecei na Geração Futuro, os mais velhos vão lembrar. Hoje ela se chama Genial, mas ela não é bem ela, né? O que sobrou dela, vamos dizer assim, mudou bastante. Primeiro era Geração e Futuro que fundiram. Aí muitos anos depois, imagino que depois que o Valadão morreu, a Plural comprou. Isso. Que a Plural já era Brasil Plural ou ainda era Plural? Isso. Se eu contar, assim, o currículo vitae aqui vai ser o podcast inteiro, né? Mas assim, quando eu entrei em Quando eu entrei em 2006, já era a Geração Futuro, que era essa fusão da geração de São Paulo com a Futuro do Rio. Né? Eram duas corretoras naquela época. A galera que entrou no último bull market nem sabe, mas antigamente a Bovespa, ela era feita... Ela era feita porque... B3, pra quem está no mercado há menos de 10 anos, ela tá falando da bolsa, tá? Um dia a B3 se chamou Bovespa, gente. Sim, e ela era formada pelas corretoras, né? As corretoras eram as sócias, as donas da B3. E a Geração Futuro, portanto, era uma corretora. E aí eu entrei lá em 2006, já era a Geração Futuro. Em 2012 é Brasil Plural, que é um banco de investimentos que ainda existe. Do Rio comprou, aí eu trabalhei na Asset da Brasil Plural até 2017, então foram 12 anos aí, e sempre no buy side, que pra quem não conhece, são aqueles analistas que eles ficam só estudando as empresas pro gestor, pra dizer pro gestor, compra, vende, e aí o gestor faz a gestão dos fundos. É o filé mignon. Vamos ser absolutamente justos, né? Antigamente, os analistas do buy side, eles ficavam só quietinhos, estudando as empresas pra trazer as teses pro gestor. Hoje em dia, seja buy side, seja sell side, tá o dia inteiro no Twitter discutindo, tá fazendo live de performance do fundo. Esse mundo do buy side que vivia escondido dentro de uma sala, ele não existe mais. E esses dias eu tava pensando, aqui já tá surgindo tema pra muito podcast, né? Mas eu tava pensando assim, como era confortável a vida do gestor antigamente. Porque ele não tinha tanta concorrência, né? A informação era limitada, então ele não tinha tanta concorrência de... Hoje em dia, todo mundo, se o cara for cabeçudo mesmo, ele tem acesso à informação, né? Então, a informação era limitada, como ele tinha um acesso mais privilegiado às empresas, aos executivos, ele conseguia realmente ter uma vantagem muito maior, e ele ficava ali... A arte de tomar cafezinho com as pessoas certas, e ele tava no quentinho, né? Ele não precisava ir lá pro Twitter tomar porrada, a cota foi mal, a galera falando dele, era quentinho. Quem tomava porrada era o cara que atendia o cliente, o consultor de investimento. Hoje em dia, todo mundo, assim, tá tendo que ir pra chuva pra se molhar, né? Não tá mais tão fácil, assim, a vida do gestor, eu acho. Eu acho que era mais fácil, tanto de vantagem competitiva, como de não precisar se expor. Mas aí, 2017, saiu da geração. Saí da geração. Nossa, eu dei um rolê, até agente autônomo eu fui agente autônoma por 3 meses pra... Tá brincando que tu foi agente autônomo? Eu fui, porque eu sou desse tipo que gosto de fazer Deve pra ter ver. Sucesso absoluto, assim. Sim, durou 3 meses, né? Durou 3 meses, mas eu fui lá e eu vi. Então, quando eu falo porque eu fui lá e fiz. Eu gosto de botar a mão assim na terra, pra não dizer em outra coisa. Mas eu fui, eu trabalhei. Conhece a cozinha? Conheço a cozinha. Sabe como a salsicha é feita? A cozinha de fundo, a cozinha dos agentes autônomos, a cozinha da research, né, Ricardo? Então, conhecemos todas as cozinhas, gente. Conheço cozinha pra caramba. Se alguém disser que algum participante do mercado vive em um mundo limpinho, bonitinho e tudo mais, assim, tô te enganando, tá?
Cada uma dessas cozinhas aí tem as suas características, os seus defeitos, as suas qualidades, mas assim, ó, todas elas têm. A gente, assim, mesmo dentro da cozinha, ainda tem coisa que acontece que a gente não fica sabendo, né? Ainda mais em instituições financeiras. Então, tu vê muita coisa estando na cozinha e eu diria que tu vê 20% do que rola, né? A barata da cozinha, ela fica meio que escondida, assim, né? Então, assim, mas ok, né? E eu trabalhei em family office aqui do Zafari, que é um varejista, o maior varejista aqui do Rio Grande do Sul, acho que é um dos 5 maiores. E aí eu trabalhei... Tu tava aí no family office do Zafari na época que deu aquele rolo que eventualmente culminou na condenação do Marcos Elias para os Estados Unidos? Não foi na tua época? Não. Eu nem fiquei sabendo disso. Não, isso aí foi muito antes, aquele rolo do negócio. Não, imagina. Eu não sei que ano foi. Essa Não, história. Foi 2018. Esse negócio do Marcos Elias, eu acho que foi lá em, sei lá, 2000 e... Não sei quando é que foi, mas foi muito antes. Bom, enfim. E aí, nossa, eu trabalhei em Secretaria de Parcerias Estratégicas aqui da Prefeitura de Porto Alegre, fazendo modelagem financeira de PPP. Adorava, muito legal, amei. Vida Real, Parque Harmonia, Orla... Nossa, eu curti paradas de ônibus, fiz modelagem de tudo isso. Isso é muito legal, porque pra essa galera que acha que valuation e preço-alvo é bruxaria, isso é a vida real, assim, do tipo assim, pô, o cara vai lá botar não sei quantos milhões, assim, e tu vai fazer o projeto, e ver se o projeto para em pé. Eu adorei, muito legal. Pena que é público, assim, não tinha muito futuro, né, porque não era concursado. E daí, depois eu fui pra Speech aí, que era o research da Luciana Seabra dentro da XP. E depois eu fui pra Empíricos, e o Ricardo também trabalhou muito tempo antes de mim. E agora, carreira solo. Então, quem me conhece da Speech da Empíricos, que a maioria da galera não tem noção, né? Mas 15 anos da minha vida foi trabalhando no mercado em outras coisas, né? Então, assim, a Speech e a Empíricos foram 3 anos de 17, digamos assim, de mercado, né? Ricardo, com você, agora se apresente. Vamos lá, muito rapidamente, né? Eu tô no mercado um pouquinho menos de tempo que tu, eu tô com uns 16 anos e meio no mercado, mais ou menos. Comecei em Porto Alegre também, eu trabalhei por um período relativamente curto em uma corretora em Porto Alegre. De lá eu fui para uma asset, da asset eu fui para um fundo de pensão, do fundo de pensão eu fui para outra asset ligada a um banco. Fui embora de Porto Alegre em 2012, passei 1 ano em São Paulo trabalhando em private equity, foi um período muito legal. Fui para o Research Sell Side, né? Ou seja, efetivamente fazer recomendação pública na virada de 2012 para 2013. Eu trabalhava em um banco, atendia basicamente cliente institucional gringo. Fiquei por lá até 2015, caí no meio lá daquele período pré-impeachment da Dilma, que tudo estava horrível. Em 2016, eu fui convidado para ir para Empíricos. Eu fiquei dentro do grupo de 2016 a 2018. Né, primeiro Empíricos e depois Inversa, que na época era outra empresa do mesmo grupo. E em 2018, ao sair da Inversa, e após ali um pequeno hiato, eu fui um dos fundadores da Nord Research, onde eu fiquei até metade de 2021. Na metade de 2021, eu olhei assim, olha, eu acho que o rumo que essa indústria está tomando não está fazendo sentido para mim. Vale lembrar que entre 2020 e 2021, a maior parte dos researches independentes do país foram comprados por instituições financeiras, ou totalidade, ou pelo menos participação. Então a Empíricos foi comprada pelo BTG, a Levante, a XP comprou uma participação, a Suno, a XP comprou uma participação, e assim por diante. Paralelamente, assim, eu estava em um momento do ponto de vista de vida pessoal, eu queria outra coisa, eu queria outro ritmo, eu queria mais liberdade, cuidar do meu próprio dinheiro, para fazer a minha própria rotina, né, viver uma rotina diferente daquela que eu estava vivendo, empreendendo com só. E coincidentemente nesse período minha namorada engravidou, e aí ainda por cima eu descobri que muito em breve eu passaria a ser analista independente, investidor profissional e pai do Otto, que são os meus papéis até hoje. Certamente não nessa ordem a importância. Cara, eu sou pai do Otto, em segundo lugar eu sou investidor profissional, nas horas vagas eu continuo fazendo análise e consultoria, basicamente atendendo uma demanda de pessoas que me acompanhavam, principalmente nessas encarnações de Nord, de Inversa, de Empíricos, e que queriam
continuar acessando de alguma forma o trabalho de análise que hoje primariamente eu faço para mim. Um resumo, muitíssimo bem resumido, é isso. Estava falando, Cris, da questão da vida confortável que os gestores tinham antigamente, e eu queria aproveitar esse gancho para, na verdade, trazer um assunto que estava muito na minha cabeça ao longo dessa última semana, quando a gente estava falando de fazer esse piloto de podcast aqui. Eu acho que a gente, como analistas, né, e como investidores, e falamos publicamente a respeito das nossas posições de investimento, das nossas recomendações, etc., a gente se coloca, obviamente por opção, em uma posição meio vidraça. Basicamente grande parte do público acha que quando a gente acerta, a gente não tá fazendo mais do que a nossa obrigação, e quando a gente erra, do tipo, tu não sabe fazer teu trabalho direito. Coisas, na verdade, a partir das experiências que a gente teve até aqui, principalmente lidando com o outro lado, ou seja, lidando com a indústria de fundos, a gente sabe que o processo de investimento, ele é, em grande medida, um processo de tentativa e erro. A grande questão é que as pessoas não falam publicamente, na maior parte dos casos, das teses de investimento que dão errado. Então, a não ser aqueles casos assim absolutamente escandalosos em que um erro realmente custa o fundo, digamos assim, a maior parte das teses que dão errado, elas nem vêm a público, né? O gestor simplesmente desfaz a posição e a vida segue, né? Ao passo que quando tu está publicamente fazendo recomendação, existe nas pessoas que acompanham o teu trabalho uma expectativa irrealista de que tu vai acertar tudo. Na verdade, não é assim. E tem outra coisa, né? Indo mais além, né? Eu acho até que é uma coisa cultural, não sei como é que funciona na indústria financeira de outros países. Mas eu acho que a nossa cultura é uma cultura muito anti-erro, assim, né? Uma vez eu vi um documentário, um tempão, bom, se alguém tá ouvindo e acha que isso não faz sentido, me corrija aí. Mas enfim, eu vi um documentário faz muitos anos, tá? Muitos anos, mais de 10 anos. Mas sabe aquela coisa que tu vê e que te marca, assim, porque traz uma ideia muito diferente do que tu viveu a tua vida inteira. E aquele documentário me marcou. E era um documentário em Israel. E o cara falava sobre empreendedorismo. E ele dizia assim que o cara tinha, sei lá, começado várias empresas e dado errado, né? As empresas que ele tinha tentado. E que isso era algo bem visto, porque eles mais ou menos entendiam assim que cada vez que o cara errava, ele ficava mais pronto, né? Ele tinha aprendido com aquilo ali. E era maior a chance dele da próxima empresa dar certo, né? E da próxima empreitada dele. E aqui no Brasil, até, eu acho que a gente tem muito essa coisa que eu não sei explicar o porquê, mas eu acho que a gente é bem avesso ao erro, avesso ao risco. Eu acho que a gente pode até fazer um paralelo. Tudo bem que a nossa taxa Selic sempre foi super alta, né? E não incentivou as pessoas a irem pro risco aqui. Mas, em geral, acho que os investidores são bem avessos ao risco e avessos ao erro. E o erro é uma coisa muito mais aqui, a cultura nossa é muito mais de esconder do que de falar. Não, vamos falar sobre o que a gente errou pra a gente aprender sobre o erro, para as outras pessoas aprenderem a partir dos nossos erros. Porque aí tem um conhecimento muito valioso. E aqui no Brasil, acho que o erro é um troço, assim, que é feio, né? Parece um pecado. Talvez tenha alguma coisa a ver, assim, com não sei se tem a ver com a religião, com a cultura, o quê. Mas, de qualquer maneira, assim, é meio que tu falou. Quando o cara é gestor de fundo, e ainda mais numa cultura onde errar é muito feio, ele nunca, por mais que ele tenha um bom desempenho, e o que já daria pra ele um bom álibi aí, uma boa situação pra até falar sobre os erros, né? E o que não fazer, talvez seja uma lista muito boa. Mas as pessoas não costumam falar muito sobre os erros, né? Elas falam assim, até tem aquelas perguntas, às vezes, nesses, né, quando a gente vê os podcasts mais padrão, assim, qual foi o seu maior erro? Eu acho que até quando o cara comenta o erro dele, ele dá uma embelezada, é aquela coisa, qual é o teu maior defeito? Perfeccionismo. Mas ele não vai falar aquele errão, né? Ele vai falar assim, o meu erro foi ter vendido uma Magalu 20% antes do topo. Sei lá, entendeu? Ele vai dar... Vendi cedo demais, entendeu? Vai ser sempre aquele erro bonito, né? Um erro bonito de se dizer. Então eu acho que é por aí. E dentro de fundo, o erro fica muito mais fácil ainda de passar desapercebido, né? Porque, obviamente, os investidores de varejo
varejo, principalmente, e até os institucionais, não tem como saber exatamente numa base diária o que é feito, assim, é muito difícil de acompanhar, né? Até teria como saber, mas é muito difícil, é muito raro alguém acompanhar. Acho que até institucionais não acompanham tão de perto, assim, né, as movimentações. A gente tá aí com um caso emblemático das Unimédios aí, do Fundo Infinity. Da Infinity, então, assim, né? as Unimédios são um investidor institucional, né, que tava ali com muitos milhões investidos e tomaram aí um prejuízo, pelo que constam as matérias hoje, né, talvez, não sei qual é a veracidade, mas pelo que constam as matérias de jornal, tomaram um prejuízo grande. Então, assim, é muito difícil, mesmo pro institucional, acompanhar o que acontece dentro de fundos de investimento, e aliás, até por isso que eu gosto muito de ser uma investidora em ações diretamente, em ações, em ativos diretamente, né, gosto muito dessa ideia, porque eu tenho essa obsessão por controle, né, a gente tava falando aqui que a gente gosta de fazer tudo sozinha, né, uma obsessão por tu controlar, já não me lembro mais da pergunta, mas eu acho que mas já não me lembro mais da pergunta, Ricardo. Eu acho que sim, acho que tem muito erro aí dentro de fundo, é muito mais difícil de acompanhar, né? Eu acho que é legal. Não, e a questão toda é parte do processo. Eu acho que é legal o cara errar pra ele entender, pra ele aprender, né? O que ele fez de errado ali, né? O que ele podia melhorar, o que deu de errado. Não, e sejamos bem sinceros, muitas vezes não é nem questão de teres efetivamente feito alguma coisa errada. As pessoas têm dificuldade de entender o seguinte: o analista, por consequência, o gestor, enquanto tomador de decisão, eles precisam se posicionar em um cenário no qual tu precisa, em maior ou menor medida, fazer inferências a respeito do futuro com informação incompleta. Consequentemente, o que é que tu consegue fazer? O que é tomar risco no final das contas? É tu fazeres aquilo que tu acreditas que tem a maior probabilidade de dar certo, mesmo sabendo que esta probabilidade não é de 100%. Ou colocando de outra forma, a experiência demonstra que, sei lá, se tu compra as ações que são negociadas até 6 vezes EBITDA, e que de empresas que entregam um ROIC de no mínimo 15% ao ano, alguma coisa do gênero, na média esse portfólio vai dar dinheiro. A grande questão é, se tu quiser ser avaliada pelo desempenho individual de cada tomada de decisão que tu fizeres com base nesse critério, e o que for exigido de ti é uma acurácia de 100%, não vai funcionar. Esse é um jogo probabilístico em alguma medida, sendo que a gente, na maior parte do tempo, a gente não sabe, a gente não consegue quantificar realmente as probabilidades. A gente, no fundo, a gente tá procurando padrões, e esses padrões, na maior parte das vezes, se manifestam, mas às vezes não. E isso daí já dá um gancho, inclusive, né, porque a gente tinha falado aqui, vamos falar dos principais erros que a gente vê dos nossos clientes, a gente que já lidou com muitos outros investidores, como consultor, como analista, isso já traz aí um dos principais erros nessa tua conversa que tu falou, sobre ser avaliado por casos específicos, né, e não pelo conjunto. Um dos principais erros é colocar muito dinheiro em poucas opções e querer acertar aquele cavalo certo, ou a ação certa, ou as 3 ações certas, sendo que é exatamente o que tu falou, é um jogo probabilístico. Quando tu tem mais ações, tu tem 10 ações bem escolhidas, tu vai ter mais chance de ganho do que se tu tiver 3 ações escolhidas, porque tu precisa colocar a probabilidade para trabalhar a teu favor. E ainda que vamos supor que se você tiver aí 2 ações, né, escolheu as 2 e as 2 deu errado, foram bem os 2 erros, o analista te recomendou uma carteira de 10 ações, aí o cara vai lá e diz quais que tem o maior potencial, só que a pessoa nunca relaciona que o maior potencial, muitas vezes, ou quase sempre, tem a ver com maior risco, né? E daí ele vai lá e coloca nas 2 de maior potencial. O que acontece? Vem o Joesley Day, sei lá o que acontece, um fato até às vezes que não é, né, previsível, assim, e aquelas 2 ações de maior potencial e maior risco vão ser as que mais vão cair. Então, esse cara vai se ferrar. E tinham 10 ações, e naquelas 10 ações, tinham outras ações que tinham menos potencial, menos risco. Então, elas estavam ali para fazer um contrapeso,
peso, eram ações que pagavam mais dividendo, com carrego melhor, e que não iam cair tanto num momento de estresse por conta disso, né? Ou com uma atividade mais resiliente nas operações, e que também não sofrem reveses tão grandes numa pandemia, sei lá, uma elétrica, né? A pessoa usa energia elétrica na pandemia, mesmo em casa. Então, assim, eu acho que um dos maiores erros do investidor, e é um dos maiores porque é um dos mais comuns, é querer colocar naquelas que mais vão subir na cabeça dele, sem pensar que tem que ser uma carteira, que é a carteira que mais vai subir em diferentes cenários, que pode ser um cenário de bolsa caindo 20 e a carteira subindo ou até caindo 5, entendeu? Caindo menos. Então eu acho que esse, eu diria que é um dos principais erros aí. Que é um resultado altamente positivo, que é um resultado muito positivo, cair menos. Eu aproveito para fazer esse gancho, né? O cara, na maior parte do tempo, ele só olha para as perdas e ganhos absolutos da carteira dele. O cara, na maior parte das vezes, ele não consegue entender que, sei lá, se o índice de small caps está caindo 20% no ano e a carteira de small caps dele está caindo 5%, ele, na verdade, está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Exato. E, obviamente, no momento, e nós sabemos que de tempos em tempos acontece, que aquele estilo de investimento preconizado por aquela carteira volta à moda, digamos assim, e se tudo der certo, essa carteira volta com um desempenho igual ou superior ao índice de referência. O que significa que, mesmo que ela suba igual ao índice de referência, está 5 pontos percentuais acima dele. E é assim que se acumula resultado em termos absolutos no longo prazo, né? E a maior parte das pessoas tem uma dificuldade muito grande de enxergar isso. Eu tava falando da questão da carteira e eu tava aqui pensando. Eu acho que, de certa forma, as pessoas não enxergam que a partir do momento em que um analista ele tem uma carteira recomendada e não uma única ação recomendada, existe aí um reconhecimento de que há risco e incerteza. Porque sejamos absolutamente sinceros, se a gente tivesse perfeita capacidade de enxergar o futuro, a gente não faria uma carteira. A gente colocaria todo o nosso dinheiro naquela ação que nós sabemos que vai ser a que vai subir mais. A partir do momento que ao invés de fazer isso com uma ação, que vai fazer com 5, que vai fazer com 10, que vai fazer com 20, o que você está dizendo diretamente é, olha, com base nos padrões que eu procuro dentro do meu processo de análise, eu acredito que estas empresas aqui, elas têm maiores chances do que todas as demais que eu consegui olhar, que eu não, desculpa dizer, maior do que todas as outras do mercado. Querido, eu não olhou todo o mercado, porque não dá. A gente esbarra aí numa questão de limitação humana, limitação cognitiva, tem o setor que tu não conhece direito, tem a questão do tempo e energia gasto em análise, tem, sei lá, 400 empresas listadas na bolsa, mesmo que tu olhasse uma por dia, qualquer dia. E essa limitação, fazendo um parênteses, né, Ricardo? Essa limitação, ela existe mesmo em equipes grandes, né? Lógico. Nunca, em nenhuma equipe que eu trabalhei, todas as ações eram acompanhadas do Ibovespa. Nunca. Não, nem não dá, metade. não dá. Em nenhuma equipe que eu trabalhei acompanhava nem metade, né? Assim, eu diria de todas que existem no Ibov, que é uma bolsa pequena. É uma limitação que sempre vai existir, né? Mas então, com base nos padrões que geralmente tu identifica, sejam eles quantitativos, sejam eles qualitativos, essas aqui eu acredito que são as empresas com maior chance de apresentarem um resultado acima da média. Chance não é certeza. O ponto é exatamente esse. Por quê? Porque existe uma série de aspectos relacionados ao futuro que a gente nunca conhece, de tipo, barragens explodem, aviões caem, fraudes contábeis são reveladas, emergências sanitárias globais acontecem, tecnologias disruptam indústrias estabelecidas, executivos de empresas fazem bobagem, acontece de tudo. Ou simplesmente assim, a visão que a gente tinha do futuro, com base nas informações das quais a gente dispunha na época da tomada de decisão, não se confirmaram, seja porque a conjuntura mudou, ou seja porque a nossa percepção, ou seja, a percepção subjetiva a respeito daquilo ali se mostrou equivocada. Do tipo, o número de fontes possíveis de divergência entre a expectativa e a realidade, quando se faz análise de empresas, é gigante. A gente trabalha muito mais administrando a incerteza do que proferindo certezas. E a maior
parte dos clientes pensa que é exatamente o contrário. E inclusive é bom que seja assim, né? Talvez alguém que esteja ouvindo pode pensar assim, ai, que broxante, então quer dizer que eles não sabem de nada, né? Mas eu acho que deve ser muito ao contrário, né? É bom que o cara tenha muita consciência da sua limitação, porque o grande perigo é no cara acha que sabe muito, ou que tá ali com tudo, porque esse cara vai tomar risco demais. Aliás, eu acho que talvez alguém já com essa frase, eu já pensei em alguns casos do mercado de alguém que aparenta ter muita certeza sobre algo, assim, vai acontecer isso certo, tarará, tarará, e aí as coisas não acontecem, né? Então, assim, por mais anti-interessante, anti-sexy que seja, anticlimático que seja, a pessoa dizer assim, olha, não sei, tem muita incerteza, né? Tarará. Isso pra mim é mais assim um sinal de que o teu risco, né, acompanhando aquela pessoa é muito menor. Isso eu acho que vem com a experiência, tá? Porque eu já fui muito mais arriscada, e aí até puxando eu falei pro Ricardo, vamos falar dos nossos erros, né? Uhum. Aí vamos falar dos erros dos investidores que a gente vê, vamos falar dos nossos, né? Tocar na ferida, né? Mas eu diria que o meu maior erro foi exatamente isso, foi colocar muito percentual do meu dinheiro, e aí eu tô falando, não é o meu maior erro, lá na geração futuro, recomendei uma empresa, não, tô falando o meu, que doeu, assim, que eu perdi dinheiro, né? Como analista e como investidora profissional, né, como o Ricardo falou, foi excesso de confiança que se mostrou errado. E aí, quando o cara estuda muito uma tese, né, estudou muito e alocou uma parcela maior do que deveria, e aquilo se prova errado, seja por uma conjuntura macro, seja por... Não foi uma falta de estudo, não foi uma falta de estudo mesmo, de entender do negócio, né, que ele estava investindo. Foi uma falta de entender a nossa limitação no estudo. E aí tu percebe que não interessa. Eu tenho vários clientes, não, mas tal empresa eu tenho certeza que ela vai decolar, eles dizem, né? Olha, a não ser que a empresa seja Gol ou Azul, ele não pode ter certeza nenhuma de que vai decolar. Que vai decolar, não, mas é porque o fulano que trabalha lá me disse, e daí o cara vai lá e põe todo o dinheiro. Então, assim, eu acho que o meu maior erro foi ter alocado demais numa empresa que caiu, tá? E aí, isso é importante, né? Por quê? Porque eu tô muito acostumada em investir em empresas que caem, né? Outras que sobem muito, umas que caem, e tá tudo certo, é do jogo, né? Agora, quando tu erra e tá sobrealocado, tá com um percentual muito maior do que tu deveria, aí foi negligência minha, porque daí entra, entende assim, ó, aí foi um aprendizado. Não interessa o quanto tu tenha estudado e a tua confiança, o percentual de alocação tem que ser. Mas o Warren Buffett, ele não diversifica, e ele diz que quem diversifica é porque não sabe o que faz. Bom, então tá. Então, se tu for o Warren Buffett, se tu tiver plena convicção que tu é o próximo Warren Buffett, que tu, né, tu investidor aí, analista, se tu é esse cara, não, eu tenho certeza, eu sou esse cara, eu vou ser o melhor investidor daqui a 100 anos. Então vai com tudo. Mas se tu é todo o resto da população, tu tem que diversificar. Só que assim, mesmo que tu queira ser o Warren Buffett, não diversifica. Bom, tu tem 40% da tua carteira em Apple, só que tirando a Apple, tem mais umas 60 empresas na carteira, fechadas, e entre né? as empresas que são de capital aberto, a maior delas é papai com mamãe. Super. Do tipo, beleza, do tipo, eu não diversifico. O que tu tem? Eu tenho Coca-Cola, tenho Gillette, tenho, sei lá... Petróleo, Chevron. Chevron, mas o tipo, em outras palavras, não é uma carteira cheia de, sei lá, Oi, IRB, Cogna, Enjoei, Melios. Quem diversifica é porque não sabe o que tá fazendo, dizer. Daí chega o cara lá, beleza, metade do meu patrimônio em Oi, porque eu sei. 40% em Oi, 40% em Cogna, 40%... Beleza, né? Tá tomando mais risco em Oi do que o Rodrigo Abreu, né? Tipo, show de bola, né? Devia ser o próximo CEO da empresa. Então, assim, esse é o erro que se eu tivesse que elencar o meu maior erro, foi alocar mais do que eu deveria numa tese só. E aí, esse é o meu conselho. Se eu posso deixar algum conselho aí, alguém que tá ouvindo, ia dar uma olhadinha na carteira, tá com uma exposição aí, 40% é demais numa ação, sabe? Vende, diminui. Sabe o que é engraçado? É engraçada essa discussão. Esse é um erro que eu, historicamente, eu não cometo, assim. Muito pelo contrário, eu tenho muito mais arrependimentos de coisas que deram... Agora eu vou parecer que tô falando que nem o gestor lá, né?
coisas que deram certo, que porventura eu não ganhei o suficiente, porque eu dificilmente conserto. Eu erro bonito, tu erra só bonito, Ricardo. Não, mas bonito. o ponto chave é que, assim, nas muitas coisas em que eu já perdi dinheiro também, as perdas em termos de percentual da carteira, elas nunca foram tão grandes, exatamente porque geralmente as minhas posições não costumam ser grandes. O tipo de erro ao qual eu sou mais propenso a cometer é, em primeiro lugar, eu tenho a verdadeira obsessão da empresa que é um lixo e que eu acho que vai virar ouro. Do tipo assim, ó, eu gosto da empresa difícil, aquela assim, ó, que é contra tudo, contra todos, mas essa aqui eu acho que vai virar. Já me dei bem fazendo isso, já, tá? Só que assim... Já gostei mais, não gosto mais tanto. Eu acho que assim, probabilisticamente falando, esse é um jogo no qual, assim, todas as chances estão contra ti. Do tipo, o cara que vai no jockey e sempre aposta no cavalo azarão. Ah, de tempos em tempos vai dar certo? Sim, de tempos em tempos vai dar certo. Outra coisa que eu tenho uma tendência forte a fazer, que essa eu venho conseguindo combater, eu tenho uma tendência muito grande de acabar comprando coisas que estão baratas, mesmo sem enxergar drivers relevantes para aquilo ali mudar de preço. Aí eu tive uma carteira cheia de coisas baratas que vão continuar baratas para sempre, porque assim, não acontece nada, né? Aquela empresa, a empresa de ação é baratinha, mas a gestão é meio pau mole, e nada acontece, e os anos passam. Ô, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Agora tu falou, né? Ah, eu não erro assim, né? Aí eu pensei assim, nossa, eu preciso fazer um disclaimer, né? Que essa minha coisa de concentrar foi só na minha carteira pessoal. Eu nunca faria isso com clientes, né? E aí essa é a minha pergunta, Ricardo. Tu acha que tu é mais legal com o cliente do que contigo mesma? Porque eu sou. Eu tenho certeza que a minha diligência, entendeu? E indicar uma coisa é infinitamente superior do que pra eu comprar na minha carteira, porque tu falou que eu adoro uma coisa barata sem trigger, né, assim, sem gatilho de melhora. Eu cometo essas coisas na minha carteira pessoal. Já cometi e provavelmente continuo cometendo, e é uma propensão minha. Vou te dar um exemplo clássico, que quem me conhece sabe, eu devo estar alocado em Banrisul há uns 3, 4 anos já. Do tipo, barato, vai continuar pagando dividendo bacana, mas entra ano, sai ano, do tipo, e aí, quando que o resultado vai melhorar, cara? Do tipo, fica naquele rema. Ah, mas é barato. Sim, é muito barato. Mas e aí, tipo, vai deixar de ser barato quando? Eu casei com o Banrisul. Inclusive, eu tenho bastante na minha carteira pessoal também. Me dá um pouco de raiva. A gente tem a criar uma meta aqui até quando que o Ricardo vai desistir do Banrisul ou o Banrisul vai decolar. Quando o Banrisul vai decolar? Eu vou te dizer assim, né? É aquele famoso caso. Eu já recebi em dividendo, acho que algumas vezes, o meu investimento em Banrisul. Ah, então tá bom. Só que, tipo... Tu tá tipo o Estado. Tu é tipo o Estado. Já recebeu em dividendo, mas o troço tá ali... Exatamente. Sou eu e o governador ali. O governador. Sou eu e tu e o governador. Mais ou menos. Ah, então tá tudo certo. Pelo menos paga dividendo. Mas eu tava falando da questão de diligência com clientes. Isso é uma coisa que depois da minha experiência com o Oi, especificamente, eu tomei uma decisão, assim. Eu tenho a minha consciência muito tranquila a respeito de todos os incontáveis materiais que eu escrevi a respeito de Oi. Porque, assim, eu começava todos os meus relatórios de Oi dizendo: atenção, isto é uma empresa em recuperação judicial, se as coisas derem errado, você pode perder todo o seu dinheiro. Não essas palavras, mas a sensação que eu tenho hoje, olhando retrospectivamente, que o cara ali na hora, né, empolgado com o mercado, ele via aquilo ali e fazia aquele agora me diz. Tá bom. Sendo que, na verdade, a minha intenção era realmente alertar. Eu coloquei na minha cabeça que, assim, eu acho que a maior parte dos investidores de varejo, eles não têm uma visão clara a respeito da sua verdadeira propensão a risco, do quanto da sua efetiva tolerância a perdas, sabe aquela coisa do passarinho que come pedra, sabe o que tem, do tipo, eu acho que a maior parte das pessoas não sabe o que tentar. E por conta disso, e assim, não é nem mais aquela coisa de, eu quero proteger o investidor, do tipo,
cara, eu quero ajudar todo mundo, só que isso especificamente, assim, desculpa, eu não quero mais me incomodar. Eu tenho, atualmente, certas teses que, cara, eventualmente eu vou comprar pra mim. Sobre as coisas eu não vou mais falar publicamente. Eu tava te contando mais cedo, assim, cara, eu fui dormir 4 da manhã noite passada. Uhum. Por que é que eu fui dormir 4 da manhã? Eu fui dormir 4 da manhã porque eu achei algo. Eu fiquei até as 4 da manhã pensando em cima de um negócio que eu achei. E que eu vou comprar pra mim. E a tua mulher achava que tu tava no Xvideos lá no... Não, eu tava no site da CVM mesmo. Eu tenho uma história muito boa. Na época de eleições e tal, a minha amiga, saindo do tema aqui, mas a minha amiga tava... Pô, meu namorado fica altas horas aí na frente do computador, o cara é programador, né? Ela vai dormir, o cara fica lá, não sei o quê. Daí um dia ela acordou e ela pensou, não, eu esperava ver uma pornografia, cheguei lá, o cara tava vendo o Bolsonaro. Mas então, assim, eu botei isso na minha cabeça, assim, ó, existem certos tipos de tese de investimento, e do tipo, já que o investidor de varejo, ele não sabe fazer o próprio suitability de verdade, porque obviamente ninguém ensinou ele, né? Até porque não existe na indústria que o cliente saiba o seu próprio suitability de verdade, do tipo, eu vou me eximir de porventura fazer alguém, mesmo sem querer, tomar um risco pro qual não tá preparado, simplesmente assim, ó, cara, essa aqui eu vou fazer a análise pra mim, eu vou comprar, eu vou tomar a minha decisão, só que assim, eu não vou escrever relatório, eu não vou falar publicamente, do tipo, cara, eu quero papo de espírito, entende? Eu sei os riscos que eu posso tomar, eu sei dimensionar o risco que eu posso tomar, e infelizmente, do outro lado, cara, as pessoas sabem, e assim, pra ser sincero, não é nem questão de proximidade, por exemplo. Eu sempre conto assim, cara, um dos meus melhores amigos fez tênis de olho, comigo dizendo pra ele, não faça. Ele foi lá e fez. As pessoas são difíceis, entende? Mas eu entendo perfeitamente isso. Inclusive, por exemplo, essa posição eu tenho também com relação a shorts. Por exemplo, eu faço muito short na minha carteira pessoal, tá? Nunca shorteei Traders Club, tá, pessoal? Disclaimer, nunca shorteei, nunca me vesti de palhaço. Pô, teria sido um ótimo short. Mas eu gosto de fazer short. Nossa, pior que ter parecida mesmo, é só... Nossa! Super parecida, loirona. Não, é só pintar o cabelo de preto, mas não, o sotaque entregaria. É só tranquilo. Mudar a cara inteira que fica igual. Mas eu gosto de fazer short, tá? Gosto, é um prazer que eu tenho, assim. É urubu, né? Coisa de alemão isso, né? Apostar aqui, gostar. Não, e detalhe, né? Ela gosta de shortear a ação, mas o problema é o namorado da outra que vê o Bolsonaro de madrugada. De madrugada, né? Nada contra, né? Pô, mas de madrugada, gente, ela lá querendo... vou lá, vai estar uma mulher pelada, ele tá vendo. Não, era o Bolsonaro. Aí eu... Não, ela esperando ele ir pro quarto. Ai, hoje tem. Certo. E ele lá vendo o Bolsonaro. E ele vendo o discurso do Bolsonaro, falando não sei o quê. Mas enfim. Mas eu não indico short pros meus clientes. Pelo menos ainda não me convenceram. Porque eu acho que o short é isso também, sabe? Tem essa questão do suitability do cara de apostar na queda e a ação subir. A ação fez uma puta aquisição e sei lá o quê. E aí subiu. E o cara vai ficar louco porque ele tava vendido. Tem um risco muito maior, né? Também. A possibilidade de perda é maior também. Tem um outro problema esse tipo de operação, que assim, eu acho que tu usa bastante o Telegram e tudo mais, né, com os teus clientes, né, então talvez isso seja um problema menor pra ti do que é pra mim. Mas assim, pra dar um exemplo assim, tipo, a situação que veio aqui na minha cabeça agora. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu tava no Buyside, né, eu trabalhava na asset do Sicredi aí em Porto Alegre, que eu, dentre outros setores, eu cobria varejo. E aí naquela época, eu tinha um call de long and short, que eu acho que eu tava long em lojas americanas e short em B2W. E aí, eu tipo, expliquei na época por A mais B, por que eu achava que fazia sentido, etc e tal. E aí a B2W anunciou um aumento de capital, entre os muitos aumentos de capital que ela fez na existência dela. E aquilo foi ótimo pra minha operação de long and short. O negócio derreteu, foi sensacional. Mas aí, alguns dias depois, quando saiu o resultado lá da subscrição, saiu que, cara, a participação de acionistas não controladores na capitalização, ela tinha sido assim, acima do que eu tinha na cabeça. Eu, na hora, eu fui na mesa de operação, vira a mão.
Ponto. Tá. O cara foi lá, virou a mão. E eu ganhei na volta. Qual é a grande questão? Eu não consigo fazer uma coisa assim com o cliente. Porque aí eu preciso, eu preciso fundamentar, eu preciso escrever um relatório explicando o meu raciocínio completo para ter isso aqui embasado, blá, 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 blá. Tá, e uma vantagem de fundos. No fundo, o cara consegue fazer isso. Isso é uma vantagem. Para certos tipos de operação, a velocidade que tu consegue comunicar a coisa de uma maneira estruturada muda tudo. Ativa com a velocidade do mercado. Tipo assim, tá short lá no negócio e o cara anuncia uma aquisição maravilhosa. Até terminar de construir o argumento de por que é que tem que desmontar aquele short, já foi, entende? É mais ou menos aquela coisa, você tá com a mão no fogão e o forno tá ligado. Não dá pra escrever um tratado pra explicar que a mão vai queimar, pra só depois tirar. É verdade, tem isso também. Então, assim, eu entendo essa coisa também de não indicar coisa arriscada demais. Eu também tenho essa questão com os shorts, porque eu também acho que tem esse risco extra, né? E que aí... Então, eu entendo. Mas voltando pros erros... O que trata de fazer lançamento de pão coberta? Eu acho interessante, mas eu acho assim, depende... Tem uma trabalheira que às vezes é pra um ganho pequeno, assim. Então... Principalmente dependendo do tamanho da carteira do cliente. Então eu acho que tem que se levar em consideração. Eu te confesso que eu sou muito resistente a recomendar, embora eu faça pra minha pessoal, porque eu tenho medo do cara fazer alguma bobagem operacional. Então, eu acho que o cara tem que prestar muita atenção nesse operacional aí, sabe? Será que vale a pena, né, no operacional pra ele, pra ganhar uma merreca, toda essa trabalheira, correr risco de errar um negócio? Então, assim, acho que depende disso. Claro, se o cara tem milhões ali em bebê, sabe? Faz sentido, né? Que ele vai ficar sentado em cima, por exemplo, uma ação líquida, que ele não pretende vender, que é um dinheiro grande, né? Aí vale a pena. Mas pro pequeno investidor... mas sabe aquelas coisas estúpidas do tipo... O cara quer fazer um lançamento de, sei lá, 1000 calls e aí ele acaba lançando 10 mil. E aí vai se ferrar feio. Sabe aquelas bobagens, eu tenho medo assim, disso também. Não, eu acho assim que a grande maioria dos investidores aqui brasileiro do varejo não tá pronto pra isso, assim, e o feijão com arroz bem feito, ele já dá um resultado excelente, sabe? Já vai ter um upgrade muito grande na vida de investidor dele, se ele fizer ali um long only, que é, assim, só comprar boas ações, né? Então, assim, eu nem me preocupo tanto com isso. E aí, Ricardo, eu vou pro erro dos clientes que mais me irrita, que é o que eu te disse, que eu tinha pensado e que eu não te falei antes, que é o seguinte, é o preciosismo. Galera, vocês têm que parar de ser tão preciosista, assim, mas ali na planilha tá 1,478% em X empresa, mas a vírgula do preço médio de aquisição está não sei o que. Assim, se afastem do negócio e vejam números maiores, né? Então, assim... A famosa big picture, né? Por exemplo, assim, mas a ação agora subiu 20%, eu tenho que vender. Calma, amigo. Calma. Então, assim, às vezes eu vejo que o cara da pessoa física, assim, né, o varejão, ele fica muito ligado nos detalhes. 1% a mais, 1% a menos, o preço... Aquele cara que quer colocar a reserva de emergência dele no PicPay, porque rende 1 ponto percentual do CDI a mais, né? Esses dias o meu namorado falou um negócio pra mim assim, que, eu sou mão de vaca, tá, pessoal? Eu sou mão de vaca até eu não sei se fala em São Paulo mão de vaca, pão dura, não sei como é que é o nome, né? Não, mas enfim, eu sou mão de vaca. E aí esses dias meu namorado me disse assim, porra, Cristiane, todo esse tempo que tu passou na internet procurando esse desconto, seria muito mais útil se tu pegasse esse mesmo tempo pra fazer dinheiro do que pra evitar de gastar esse dinheiro, que eu passei horas pesquisando pra encontrar o cupom, o desconto. Então é mais ou menos isso, sabe? Às vezes eu acho que o investidor varejo, ele perde tanto tempo com minimalismos, assim, com pequenezas, sabe? Eu vou abrir uma conta no banco, escarfúncio do não sei o que, pra ganhar X%, 1,0000001% a mais. Eu vou fazer um depósito de R$100 no CDB do Banco da Casa do Chapéu, porque até R$200 eles pagam 150 pro CDI. Vai fazer uma diferença. Aí o cara vai ganhar, assim, meu Deus do céu. O cara vai ganhar R$5 no ano, né? Assim. E em
ações também, tipo assim, eu acho que é muito, o pessoal fica muito preso no pequeno, nas coisas pequenas e não olha mais pro macro. Por exemplo, tem que ter uma carteira balanceada, qual é a tua exposição em inflação, em ações, quanto que tu tá exposto para um cenário de juro caindo, quanto que tu tá exposto para um cenário de dólar, não sei o que, né? Olhar os grandes vetores e posicionar a carteira. E não tanto ficar olhando assim, não, mas eu tô com 0,5% a mais do que a recomendação do fulano. Isso aí me parece muito relacionado àquela coisa, aquela sensação de que eu preciso estar fazendo alguma coisa. Isso. E do tipo, na maior parte do tempo você não tem que fazer nada, Subiu, cara. eu tenho que vender agora. Não, calma. Talvez suba... Não, calma, sabe? Então, assim, muito... Calma. Mas agora agora que subiu 20%, chegou no teu preço-alvo, ou tá próximo. Calma, o negócio não é assim. Aí é a hora de virar e dizer, cara, o meu preço-alvo não é cálculo astronômico da NASA. Isso aqui é uma estimativa, é um ponto de uma estimativa que, na verdade, tem uma margem de erro maior que o Datafolha. Exatamente. Então, assim, não se trata, sei lá, a empresa que tem um preço-alvo de R$20, ela não é barata a R$19,99 e cara a R$20,01. Entende? Talvez o preço-alvo de R$20, na verdade, ele admita 21, 22, 23, 24, 25, da mesma maneira que talvez, pelo contrário, isso aqui foi um tremendo equívoco, era 19, 18, 17. Porque é da natureza da incerteza que tá relacionada ao tipo de avaliação que, cara, o mundo de renda variável é isso, do tipo, não adianta você querer vir pro mundo das ações, pro mundo da renda variável, com uma cabeça de engenheiro que tá acostumado a medir as coisas em micros. Não é assim que funciona. Né? Bom, eu tinha um chefe que era contra preço-alvo, né? Mas os clientes adoram, né? E ele tem um ponto, ele tá até, eu entendo e acho até certo, né? Por um lado, porque o preço-alvo é um troço, assim, que ele é real, ele tem uma ciência ali, né? Um cálculo por detrás, mas tem uma arte, ciência não. Tem uma arte. Não é ciência, não vamos dizer assim, ele tem não. Mas o que eu quero dizer assim, ele não foi... Tem um método. Tem um método, boa, exato. Ele tem um método, mas para quem tá de fora, ele parece muito mais importante. O que você tá tentando dizer de uma maneira muito, muito educada é que o preço-alvo não é um número que tu tirou do cu. Não era o número que eu tirei do cu. Mas para quem olha de fora, dá muito valor, superestima aquele preço-alvo, né? Tanto que o cara fica super preocupado, mas tá perto do preço-alvo, então não vou mais comprar, Cris. Calma, se tá na carteira, pode comprar. Se não for pra comprar, eu vou avisar. Esquece o preço-alvo, né? Seria mais ou menos assim. Eu não divulgo. Tu não divulga? Eu até faço então, pra mim, eu não divulgo. Eu me escondo lá atrás do preço teto, eu não digo pra ninguém qual é que é a distância entre o preço teto e o preço-alvo. Eu administro a ansiedade dos clientes com base no preço teto e eu guardo os preços-alvo pra mim. Eu, a todo momento, assim, eu tenho definidos do tipo, preços dos quais, olha, se isso aqui bater o valor X, eu vou dar venda, então. tá? Mas esse eu guardo pra mim. Porque senão aquilo ali desvia a atenção do cara do que realmente é importante. Isso. Não, eu acho que vocês têm um ponto, assim, tão certo, tu e esse chefe que é contra o preço-alvo, de divulgar, assim, também. Eu acho que faz sentido. Mas, assim, pessoal, então, não fiquem tão apegados ao preço-alvo. O analista vai indicar pra vocês aí compra e venda, independente. E, pelo amor de Deus, não se apeguem nos preços médios de vocês. Não, pelo amor de Deus. O preço médio de vocês só interessa pra Receita Federal, gente. É verdade. O mercado não tá nem aí pro preço médio de vocês. É verdade. Ancoragem. Nossa, Ricardo, é muito assunto, né? A gente vai descobrir com esse demo, com esse demo aqui, que pode ser uma coisa de demo, que não tem literalmente esse demo, demônio, né? Só a gente acha demônio. legal conversa de analista, ou se mais alguém se interessa por isso. Eu acho que antes de qualquer coisa, você que nos acompanhou até aqui, eu acho que a gente ficaria super feliz se aproveitasse, nos mandasse via Twitter, via Instagram, via como correio, via o que você veio entender, né? Um feedback, porque, assim,
Claramente nós não sabemos o que nós estamos fazendo, tá? Na verdade, a gente estava conversando antes de começar a gravar, e a gente, uma hora que a Cris até pensou, nossa, será que ele tá gravando? Porque um monte de coisa que eu tô falando aqui, tipo, não ia dar muito certo. Aí eu não faço a menor ideia do que a gente tá fazendo aqui, e a gente realmente queria o feedback de vocês para entender, enfim, se isso aqui agrega, se isso aqui não agrega, enfim, se a gente deveria estar fazendo outra coisa com o nosso tempo, a nossa energia. Com essa hora. Mas vocês podem ter certeza que mesmo que porventura vocês tenham achado uma merda, essa hora... A gente se divertiu. A gente se divertiu pra cacete fazendo isso aqui, então... Assim, faço votos de que alguma coisa seja aproveitável por vocês. Exatamente. E de repente a gente volta, né? De repente a gente faz um junto. Vamos ver o que o pessoal vai dizer. Exatamente. Peçam aí pra voltar ou peçam para não voltar, alguma coisa assim. Peçam para não voltar. Por favor. Peçam para não voltar. Por favor, nunca mais façam isso. Nunca mais façam isso. Poupem a capacidade da internet mundial. Exatamente. Eu prefiro ver o Bolsonaro de madrugada. De madrugada do que... Prefiro, exatamente. Cris, seja muito bom falar contigo. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também, né? Não vou dizer para curtir, para compartilhar, para nada, porque na verdade vai ser Spotify, eu nem sei direito o que se faz no Spotify. Eu acho que o Spotify dá para compartilhar, dá sim. Manda aí no meu grupo do Zap do mercado aqui, manda aí para falar mal, olha aqueles otários, o que eles estão fazendo agora. É isso aí. É isso aí. Beijos. Beijos. Até.